Salve, beleza? Meu nome é Davidson Faustino, o Davidson Incossi, sou professor, pesquisador, capoeira, pai, filho, amante, errante. E estou aqui para falar de um livro que eu escrevi com o Alan da Rosa, meu grande parceiro, grande intelectual, que eu respeito muito. Um livro que a gente escreveu sobre o Jorge Ben. O nome do livro é Balanço Fiado, Estética e Política de Jorge Ben. Bom, e aí fica a minha pergunta, assim, tipo, o que é o livro? Já digo logo que não é uma biografia sobre o Jorge Ben, tem umas boas por aí. Não é também um estudo étnico-musicológico, não temos competência e acúmulo para isso. Não é tampouco um ensaio no estilo Antônio Cândido, né? Um dos grandes ensaístas que o Brasil produziu. É um livro sobre o Jorge Ben, mas não só sobre o Jorge Ben, sobre uma série de coisas que perpassam o Jorge Ben, que atravessam o Jorge Ben, ou que a obra do Jorge Ben suscita. Né? Aliás, a gente gosta de falar que é um livro de viagens estéticas e políticas a partir do Jorge Ben, com o Jorge Ben. E aí é louco, né, pensando no livro, porque o livro começou assim, ó. Eu estava em casa, pandemia, 2020, final de 2020, milhares de mortos no Brasil, milhões de mortos no mundo, e muita dor, e ao mesmo tempo confinamento. A pandemia foi difícil para todo mundo. E muito trabalho, sobretudo muito trabalho. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como na pandemia. E aí um dia desses, uma madrugada dessas, trabalhando no frio do ABC Paulista, no frio da região metropolitana de São Paulo, o Alan me manda uma mensagem assim, ó, posso dar lá para vocês verem. Salve, Davidson. Beleza, mano? Ah, velho, essa vida é só mistério, né? Enigma. Tudo cristalino na gente. Tomara que esteja bem aí, viu? Aí ele vai e fala, né? Pergunta se tá bem, minha família, meus queridos, meus íntimos, e fala das questões do momento e tal. E aí tem um momento que ele fala uma coisa que aconteceu com ele um dia antes. Vou soltar aqui. Dá? Fala um negócio pra você. Faz 3 noites, cara, que eu praticamente não durmo. Tô dormindo das 7 da manhã às 11 da manhã. Com muito prazer, eu mergulhei no Jorge Ben. Eu tô há 4 dias dedilhando cada gamelinha do Jorge Ben, sabe? Eu me propus a estudar o arco-íris, o melodia, o Baldwin, né? Eu gosto muito. Como você faz com o Fadão, mas menos, né? Menos. Mas você tá ligado, né? Pegar uma pessoa nova e se fascinar com aquilo. E no caso desses caras, né? Tem a estética. Eu tô 4 dias, 3 noites, 4 dias, com o Jorge Ben, mano. O Jorge Ben sempre foi encanto, né? Sempre, sempre, sempre. Ano 45, um monte de coisa, que merece, mil coisas também. Mas eu comecei a estudar, sentir, emaranhar, tecer o violão dele, o diálogo dele com as tradições musicais, com o Gilberto, o que ele faz. Eu sinto uma escola de samba, mano, naquele violão. Sabe que você vê o grave, as coisas que ele faz. E o canto. Foi sacar o canto islamizado, né? O canto de apoio. Parece canto de apoio sertanejo. Canto de trabalho também, do sul dos Estados Unidos. Acontece não sei se você lembra melisma, né? Melisma é quando você muda as notas na mesma sílaba. Parece um canto espiritual também quando ele faz. Que negra essa. Parece um cheirazinho, um cantor, um alafim, cantor, sobra. Bom, e aí foi, né? Fui falando e viajando, e eu de madrugada lá no frio, escrevendo no meu computador, trabalhando. Respondi ele, né? Respondi o áudio. Também na mesma linha, né? Falando, nossa, eu acho que o Jorge Ben é um presente, né? Da vida para a nossa geração. É uma honra ser contemporâneo desse artista, né? Desse músico, desse ser humano, né? Mas disse também, né? Que achava que
O Jorge Ben é daqueles poucos músicos, daqueles poucos artistas que, depois que chega na cena, nada mais é como antes. Né? É aqueles que, de alguma forma, sintetiza uma época, a expressão de uma época e, ao mesmo tempo, faz com que as coisas sejam pensadas de outra forma, né? Sejam feitas de outra forma depois que eles passam entre nós. Né? E comparei, na ousadia, comparei o Jorge Ben com Mozart, Beethoven, Luiz Gonzaga, Son Ra, o Coltrane, John Coltrane, né? E respondi o áudio do Alan, meio brisando assim também, na madrugada. Falei, nossa, o cara é foda. Aí, nossa, Deus, brisei que você falou, que da hora, mano, é isso mesmo, e tal. E aí ficamos lembrando das músicas, cantando as músicas por áudio, assim, umas horas, assim, tipo. E uma alegria de encontrar outra pessoa que também se encanta, né, por aquilo que a gente se encanta. Até que no momento que o Alan falou, ô, Deis, vamos escrever um livro sobre isso? E quando ele falou, eu falei, mano, você tá maluco, né? Escrever um livro? Não tem tempo pra escrever um livro, mano. É coisa de madrugada, atolado de coisas. E não tem tempo, não. Não tem como. E não, mano, escrever um livro, por isso que a gente tá falando agora, sobre essas coisas que a obra dele suscita, né? E aí eu, tipo, falei, cara, tá, beleza, um dia a gente escreve um livro, beleza, mas tipo, sabe quando você dá um sim, assim, mas sem muita. Sem pensar muito bem como é que isso vai acontecer, então pensar, ah, beleza. E aí, tipo, teve um dia que o Alan. Não, aí ele continuou mandando informações, tudo que, as músicas, tudo que ele via sobre o Jorge Ben, mandava, tese, artigos, programas de podcast, né? E a gente ficou conversando sobre o Jorge Ben depois disso, assim, o Jorge Ben meio que monopolizou nossos assuntos por meses, assim. Até que um momento apareceu um edital da prefeitura e a gente resolveu concorrer. E a gente foi contemplado com o edital que apoiava a escrita de um livro. A gente falou, nossa, agora o bagulho ficou sério. Vamos agora ter que parir um livro sobre o Jorge Ben, como é que é isso? Né? E aí começamos um estudo mais sistemático daquilo que a gente já fazia de alguma forma, mas articulando, né, coisas que a gente já pesquisava. No caso do Alan, ele tem uma pesquisa que tem a ver com a escrita, né, com a literatura, mas também com a cultura negra, com a cultura afro-brasileira. E no meu caso, com o pensamento racista, né, com o pensamento antirracista. Eu estudo racismo, mas também o pensamento antirracista. Estudo a relação entre capitalismo e racismo, estudo as tecnologias digitais. E aí a gente começa a tentar sistematizar algumas coisas que a gente já tinha e outras que a gente foi encontrando pelo caminho, tendo em vista a obra do Jorge Ben, né? E aí, mano, apareceu de tudo. Aliás, né, esse tudo foi muita coisa, porque quando a gente começa a pesquisar, a gente encontra muita coisa escrita, muita coisa interessante, mas também outras nem tanto, né? Mas a gente queria, nesse processo, o livro, desde o início que a gente pensou era que a gente ia brisar, tá ligado? Porque brisar, você não sabe, vai pesquisar. A gente ia brisar com o Jorge Ben, experimentar com fundamento, tanto no método quanto na forma de exposição. Então a gente começou a pesquisar. Nesse meio tempo, a gente entrevistou algumas pessoas muito importantes, como Muniz Sodré, uma entrevista fantástica. Entrevistamos o professor Salomão Jovino também, foi sensacional. Entrevistamos a Carmen Luz, grande artista da dança brasileira, que está no Rio de Janeiro, que nos trouxe muita coisa, nos aguçou a sensibilidade para pensar o Jorge Ben. Entrevistamos a cantora Adriana Moreira, que também canta Jorge Ben atualmente. Entrevistamos dois músicos, instrumentistas, maestros, né? O Melvin Santana e a Abadia, e fizemos uma revisão de literatura, né? Eu sou pesquisador acadêmico e a gente aprende que você não deve escrever nada sem antes saber o que já tem escrito sobre o assunto. Então a gente começou a ler tese, artigo, mestrado, doutorado, livros sobre o Jorge Ben para saber o que já tinha escrito. Né? E a gente encontrou alguns trabalhos muito legais, sobre ele, coisas, curiosidades sobre a biografia dele, mas também reflexões sobre a contribuição musical do Jorge Ben, né? Mas também a gente encontrou em alguns estudos um certo culto ao bom selvagem, sabe? Tipo, essa ideia, Fanon fala disso, né? De que o branco é razão, de que o negro é emoção, então, só que na modernidade a razão se sobrepõe ao dualismo cartesiano, a emoção é só o objeto de uma mente que pensa, né? E nisso Fanon alerta, né? Francis Fanon, um filósofo importante para o pensamento antirracista, que nessa fantasia racista, muitas vezes, você não precisa chamar o negro de macaco. Basta você elogiar o negro pela bunda, pela selvageria, por ser rústico, por ser selvagem. Né? Você acaba colocando a pessoa no lugar dela mesmo elogiando. Né? A Lélia Gonzalez também fala disso, do quanto que o culto à mulata no carnaval reflete o imaginário racista, animalizado sobre as mulheres negras. Né? E a gente encontrou também alguns estudos que só conseguiam elogiar o Jorge Ben como
selvagem. Tipo, ele não sabe, ele não entende muito das técnicas, mas ele é um cara instintivo, ele é um cara rústico, quase que ele é um bom selvagem, né? Ou, em outros estudos, não, ele é legal, mas quando vai dizer por que ele é legal, só diz que ele é legal por ser um seguidor do João Gilberto. E a gente começa a estudar, né, e a estranhar um pouco algumas afirmações, e ao mesmo tempo tentar confrontar com a música. A gente fez processos sistemáticos de escuta, né, de escutar os discos, do primeiro até o segundo, depois o terceiro. Essa proposta estética, e a gente foi também estranhando algumas afirmações e percebendo que, mas peraí, isso não é bem rústico, né? Aliás, tem uma sofisticação aqui, mas será que essa sofisticação é percebida? Tem uma música no Ilhaê que diz, né? Quem dá luz a cego é bengala branca de Santa Luzia. Será que essa academia ocidental que pensa a música a partir do Ocidente, a partir da Europa, consegue captar a sofisticação dos tambores, a sofisticação percursiva, a sofisticação rústica e cheia de sujeira, segundo eles, que a música negra afrodiaspórica oferece para a modernidade, né? Então a gente foi também buscando, desenvolvendo uma visão um pouco particular sobre o que seriam as contribuições do Jorge Ben para a nossa época, para a música, mas também para a sociedade, né? E nisso, mano, a gente foi encontrando várias conexões loucas. Várias. Por exemplo, o que para nós, né, ele expressa, e ficou óbvio ao olhar o material, os discos, a capa, o som, os shows, o quanto que tem ali uma sofisticada estética afrodiaspórica. Aliás, uma das nossas propostas desse trabalho aí é que o Jorge Ben é um músico em português. Ele apresenta uma musicalidade em português, tá ligado? Português é uma proposta política da Lélia Gonzalez, né? Ela olha para a cultura brasileira e ela fala, não tem nada de latino aqui. Se pretendia uma colonização latina no Brasil, mas na América Latina, né, aliás, só que essa pretensão ela vacila, ela escorrega, e na verdade ela escapa pelos dedos do poder colonial, e ainda, apesar de toda a repressão, as várias culturas negras e indígenas, elas poluem, elas sujam essa latinização das Américas, né? E transforma isso aqui em outra coisa. A gente não está na América Latina, a gente está na Méfrica Latina. E nessa Méfrica Latina a gente não fala português, a gente fala português. O português aqui não é só o jeito de falar a palavra, né? Mas tem também, né, no Jorge Ben, baixinho, quase calado, coração apaixonado por você, menina. Tem uma transgressão no falar, mas não é só no falar. Porque a transgressão no falar, ela revela também uma transgressão no pensar, para a Lélia Gonzalez, né? Falar português é, de alguma forma, subverter uma certa norma, subverter a norma culta, mas é também forjar outras formas de pensar que vem junto com o falar, né? Aliás, que vem junto no cantar, né? Esse cantar que ele é cosmopolita, mas ele tem uma pegada, ele tem um DNA afro-brasileiro, afrodiaspórico, né? Esse baixinho, quase calado, coração apaixonado por você. Você tem um chocalho aqui que vem junto, né? Se ao mesmo tempo que a gente tem uma instrumental que é feita para acompanhar a voz ela é torcida. Aliás, ela joga capoeira no instrumento, né? Essa brincadeira, essa dança, essa pegada, sofisticação, que às vezes não é reconhecida como tal, né? Esse violão que em alguns momentos é um atabaque, em outros momentos é um pandeiro, em outros momentos ele é violão, ou ele é tudo isso junto, ou ele é uma alquimia dessas várias coisas na transmutação de um novo jeito de tocar e que marca uma época, né? O grave que aparece
em consonâncias dissonantes com os melismas, com uma concepção de música que não é para cima, né? Não é para o céu, mas que reflete uma forma africana de pensar onde o sagrado está no chão, está na terra. Bom, assim como o capoeirista começa uma roda de capoeira colocando a cabeça no chão. O grave da música negra, o grave do funk, do batidão, mas também esse grave que aparece nas cordas do Jorge Ben é um grave que leva o sagrado, que nos faz dialogar com o sagrado que está no chão, que está nas entranhas, que está no corpo. O corpo é sagrado para as culturas africanas. Então a gente tem uma musicalidade em português. Mas não só, né? Os temas também que ele traz, alquimia. Putz, ele próprio é um alquimista, né? E é muita viagem, porque alquimia, quimeia, quimete, alquimia, o nome quimeia, é o mesmo radical de química, né? Porque a química que a gente conhece, ela remete a uma herança egípcia, né? Os egípcios antigos não se chamavam de egípcios, se chamavam de Kemet. Kemet é terra preta, né? Que o rio Nilo vinha e tinha a cheia do rio Nilo, e aquela cheia deixava o solo cheio de lodo, e aquele lodo era fértil, e era sagrado, era o que garantia a reprodução da vida, né? Talvez por isso que o Brau canta, né? Fértil como terra preta, é a mente do vilão. Kemet. Quimeia. Al veio do árabe depois, porque a alquimia, antes de chegar na Europa moderna, ela passou pelos árabes, né? Aliás, ela chega na Europa com a escolástica, né? Junto com ajuda a formar Santo Agostinho não, São Tomás de Aquino, outro pensador importante cantado pelo Jorge Ben, né? Mas também, antes de chegar nos árabes, ela foi grega também, do Pitágoras, de Ptahotep. Ptah é um nome egípcio também. E antes de ser grega, ela foi egípcia, né? Aliás, para os alquimistas, né, a raiz da alquimia está em Hermes Trismegistus, que seria tipo uma figura mítica, né, ou um faraó, que teria escrito os ensinamentos da alquimia com uma ponta de diamante e uma tábua de esmeraldas, né? A tábua de esmeraldas é o nome do disco, né, do Jorge Ben. O que está embaixo é como o que está no alto, de uma ideia que ficou conhecida como ptolomaica, né, do mundo perfeito, e de um lugar onde tudo tem sua ordem no mundo, né? Tudo isso passa a ser repensado a partir da modernidade, mas a própria modernidade, ela desenvolve a sua ciência a partir dos experimentos alquimistas. A alquimia foi fundamental, ela está na origem da ciência moderna e veio do Egito. E é curioso o Jorge Ben cantando no Egito, né? Essa terra fértil por ser preta. Mas tem outros temas que aparecem nele também, a masculinidade, né? A elegância do zagueiro. Arrepia, zagueiro, esse anjo da guarda, da defesa, sutil e elegante, leal. Há uma proposta de masculinidade aqui. Tem que ter firmeza, mas tem que ser elegante, tem que ser leal. Tem que ser ciumento e ganhar todas as divididas e não deixar sobra para ninguém. Tem que ser o rei e o dono da área nessa guerra maravilhosa de 90 minutos, zagueiro. Uma proposta de masculinidade aqui. Mas tem outras, né? Em conflito, diálogo, negociação, assim como a quebrada. Tem o Charles, Anjo 45. Tem o Charles Júnior, e as mudanças do tempo, né? Das várias formas de ser malandro. Se malandro soubesse como é bom ser esperto. Mas tem também as mulheres na música, né? Como que aparecem as mulheres? É algo que também me chamou a atenção na pesquisa, né? A Jesualda, a Domingas. Essa mulher que, em muitos momentos, ela é objeto de adoração, mas em outros momentos ela também aparece como sujeito, né? Em músicas menos conhecidas, como a música da Maria Conga, por exemplo. Vovó Maria Conga, uma divindade até hoje cultuada na Umbanda, no Batuque, em várias partes do Brasil. Maria Conga foi uma quilombola, né, do Rio de Janeiro, da região de Magé,
e que aparece cantada na música do Jorge. E é curioso, ela também é uma alquimista, né? Curandeira, mexia com unguento. Então, pensar Jorge Ben dá para pensar muitas coisas, né? E apesar de a gente estar falando de um músico, na pesquisa a gente foi brisando, viajando, falando sobre alquimia, sobre gênero, sobre cultura negra, sobre física quântica, Errare, Humano Est, Errare, né? Que o Alan sempre lembra nas falas dele. Errare não é só errar, mas é de errante, aquele que navega, né? Aquele que vai para o espaço, que sonda o espaço, né? E a humanidade tem estado muito de olho no espaço, né? Talvez também pela nossa consciência de que a gente está destruindo a Terra, pelo nosso uso irrefreado dos recursos. E ao mesmo tempo, ao invés de repensar nossa relação, a gente pensa em colonizar outros planetas, né? São as ideias. Mas é interessante pensar que nós não somos a primeira geração a olhar para o espaço, né? A humanidade sempre olhou para o espaço. Aliás, os egípcios, Kemet, da alquimia, são conhecidos, né? Reconhecidos como os povos que inventaram o calendário, que consolidaram isso que a gente chama de astronomia, né? Mas também a astrologia, algo que era misturado na época egípcia, né? Mas também nos interessava o tempo. Como que aparece o tempo no Jorge Ben? O tempo e o contratempo, que compõem essa percussão afrodiaspórica, essa percussividade, essa sofisticação que marca uma forma de fazer música que não é só um ritmo, né? Na teoria musical, muitas vezes você tem ritmo, harmonia, melodia, e o ritmo é pensado como uma coisa menor, como só quase que uma marca, quase que um metrônomo para as músicas acontecerem. E na cultura afro-brasileira, nas culturas africanas, né, você tem harmonias de harmonias percussivas, né? Você pegar uma escola de samba, você tem vários tons de surdos, o grave, que vai para o chão, mas você tem, na escola de samba, você tem afinação dos instrumentos de percussão, você tem uma sinfonia que aparece ali na escola de samba, você tem um maestro, mas não é um maestro que está lendo a partitura, é um maestro que está sentindo o andamento, e que, assim como o jogo de capoeira, ele vai interagir naquele processo, um processo vivo, a partir da relação com o outro, né? A ideia de Ubuntu, eu sou porque nós somos. Então tem muita coisa ali. Por isso que a gente ficou meio indignado de ouvir que o Jorge Ben é rústico. Nossa, ele é da hora porque ele é rústico. Talvez algumas pessoas não sabem ler essa sofisticação. Talvez não foram letradas, iniciadas nessa sofisticação que está ali disponível. Diferente da academia, que é tão inacessível. A academia recreativa, a escola de samba, do Salgueiro, Portela, estão aí abertas, né? Quem quiser chegar, e cada uma com a sua afinação, cada uma com o seu sotaque, cada uma com a sua ginga. Então, a gente foi, a partir de Jorge Ben, a gente foi brisando, falando de São Jorge, falando de alquimia, falando de música, né? De política. E, bom, mas tinha um problema, né? Além de ter apagado a luz aqui, tinha um problema que a gente enfrentou logo de início, que era como é que a gente vai, feita a pesquisa, né? Pesquisa densa, a gente passou quase um ano pesquisando, como que a gente vai compartilhar isso em forma de vídeo? Como que a gente vai apresentar isso? O Marx dizia que tem uma diferença entre a forma de pesquisa, de investigação, e a forma de exposição, né? Como é que a gente passa tudo isso num livro? Bom, aí vocês vão ter que ler o livro para saber. Beleza? Só queria dizer que eu, né, calejado na pesquisa, pesquisador, pesquisador, pesquiso o racismo, mas também as lutas antirracistas, né? Estava já também no meio da pandemia, né, com muita dor. Para mim, pesquisar o Jorge Ben, as músicas do Jorge Ben e as questões que o Jorge Ben suscita foi um momento de respiro, de alívio, foi uma delícia. Aliás, foi a pesquisa mais deliciosa que eu já fiz na minha vida. Espero que vocês gostem. É isso. É nóis. Axé. Ngunzi.